Olá, eu sou a Bruna Demeson e essa é a temporada especial do Umas por Outras, onde eu converso com as mulheres que comandam o carnaval e fazem ele acontecer. Hoje eu estou aqui com a Elisa Fernandes, diretora de carnaval da Unidos da Tijuca. Muito obrigada por você estar aqui hoje. A responsabilidade de tirar a Elisa do barracão nesse momento só faz eu ficar mais nervosa de estar aqui Que conversando isso. com ela hoje. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa e por trazer o carnaval para dentro dele, né? Que eu acho que é importante, sobretudo para falar das mulheres do carnaval, né? Que fazem a festa acontecer e que são muitas, né? Então, estou aqui como representante dessas mulheres fundamentais na história do carnaval para falar um pouquinho da minha história e também dessa experiência, né? Que eu estou vivendo esse ano. Que é uma experiência importantíssima para a história. Porque eu falei, Elisa é diretora de carnaval, mas você é a primeira mulher oficialmente a ocupar um cargo de diretora de carnaval no Grupo Especial do Rio. Como uma pessoa contratada para esse cargo, sim, né? Eu divido o cargo com o Fernando Costa, que já é um diretor que está na escola há muito tempo, mas a gente cuida de coisas diferentes, né? Ele é mais voltado para a harmonia, para a relação com a comunidade, ensaio de canto, essas coisas. E eu fico mais voltada para o barracão, né? Para a construção do projeto mesmo, né? Um acompanhamento diário com os funcionários, com a equipe, né? Com todos os empreiteiros que estão envolvidos para realizar o projeto, né? E são muitos, né? Os empreiteiros, quando você fala, são os fornecedores, os funcionários que estão ali trabalhando? Eu lido com fornecedores também, né? Negocio, fico em cima, cobrando, né? Porque são muitas escolas, né? Assim, fora do especial, tem escolas no Brasil inteiro e a gente depende de quase que os mesmos fornecedores, assim. Então, é uma necessidade da gente ficar em cima também, desenvolver uma boa relação com os fornecedores e com os empreiteiros, assim. Eu tô tendo uma grata surpresa porque quando eu fechei com a Tijuca, eu fiquei pensando muito nessa coisa do machismo, né? E são muitos homens liderando suas equipes, né? E eles também estão muito habituados a trabalhar com homens nessa função que eu executo. Então, eu tinha muito uma preocupação assim, será que eles vão me respeitar? Né? Como que eu vou ter que me impor? E eu tive uma grata surpresa, assim, com relação a isso, porque as pessoas que realmente fazem o carnaval entenderam rapidamente o meu projeto, a minha proposta, e eu tenho uma relação muito bacana, porque, embora eu seja uma líder da equipe, eu me coloco como uma colega de trabalho. A gente precisa realizar um trabalho coletivo. Eles não fazem nada sozinhos, eu também não. E é assim, meu jeito de lidar, né? De gerir um projeto ou um negócio, né? E tá dando um resultado muito satisfatório, assim. Eu tô Vai bem... dar resultado ainda melhor. Essa questão do resultado do campeonato em si é uma coisa que eu não consigo prever, né? Porque enquanto a gente tá lá trabalhando bastante, tem outras 11 agremiações também se dedicando muito. E profissionais maravilhosos, né? Tanto carnavalescos quanto os próprios dirigentes, quanto os diretores, né? Muita gente talentosa, competente, né? O carnaval é o maior espetáculo da Terra, não é por acaso, entendeu? Eu, inclusive, tenho uma preocupação de falar isso, assim, por onde eu vou, porque eu acho que as pessoas tratam o profissional de carnaval como uma pessoa qualquer, assim como fizeram com samba desde sempre, né? Então, sempre muito marginalizado, né? Mas os profissionais de carnaval são pessoas muito competentes, que entendem de logística, de gestão de pessoas, pode melhorar. Vamos contar como é que a escola está organizada, para a gente mostrar quem são esses profissionais, como é que eles atuam. Se a gente olhar para uma escola, tentando entender o organograma dela, tá? Você, na sua posição de diretora de carnaval, a quem você responde e quem são seus pares? Eu respondo ao presidente. Numa escola como a Tijuca, então, que o presidente é uma pessoa muito atuante, ele é realmente muito envolvido com o processo, eu respondo diretamente a ele. Não há outra pessoa que eu tenha que me dirigir, né, em termos hierárquicos, assim, vamos dizer assim. E os seus pares, são quantos diretores e diretoras? Aí tem o Fernando Costa, que é diretor de carnaval juntamente comigo. Aí tem o diretor de harmonia, que é o Alan, que está numa hierarquia. É porque, como eu acredito nessa coisa horizontal, para mim fica difícil hierarquizar assim. Eu entendo a hierarquia do presidente para mim.
a partir de mim, eu acho que cada um tá ali cumprindo o seu papel. Eu não gosto dessa ideia de que eu tô acima, mas convencionou-se que o diretor de carnaval está mais ou menos no mesmo nível que o carnavalesco, por exemplo, né? Que é o artista do espetáculo. Então, o carnavalesco cria, a gente executa. Você faz acontecer. Entendeu? Você realiza. Mas claro que o carnavalesco está ali o tempo todo de olho na criação e dizendo, isso aqui e é por aqui. essa parceria tem que ser muito afinada entre você e o carnavalesco. Tem. Né? Às vezes tem muita rusga. É difícil. Mas é isso, porque a gente quer fazer o melhor, entendeu? Então, ele defende os interesses dele, eu defendo os interesses do projeto, da escola. Tá. Entendeu? Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês têm reuniões semanais, reuniões diárias? Como é que essa comunicação acontece? Eu trabalho muito direto com cada empreiteiro, né? Acho que é importante continuar, só para concluir. Vamos voltar para o então, eu faço... Então, aí vem presidente, direção de carnaval, carnavalesco, direção de harmonia... E aí tem os responsáveis pelos segmentos, né? Que são presidente da Alas Baianas, Velha Guarda, direção artística, né? Que é quem cuida do que é parte coreográfica, de alegoria ou de ala. Aí tem comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira. E todos os fornecedores e parceiros, né? Porque tem pessoas que não são exatamente fornecedoras, mas são pessoas que, por exemplo, produzem a roupa do casal de mestre-sala e porta-bandeira. E são os ateliês que eu tenho que ficar administrando, visitando e dialogando. Quantas pessoas, você consegue numerar? Quantas pessoas estão envolvidas nesse momento na produção do Carnaval da Tijuca? Umas 150. Por aí. Assim, chutando, tá? Porque eu não parei para contar. Mas é muita gente. É muita gente envolvida. E esse carnaval, a gente fica achando que carnaval é só em fevereiro. Isso é um trabalho do ano inteiro? Trabalho do ano inteiro. Eu fechei com a Tijuca em março. Ainda em março, a gente começou a conversar sobre enredo, que foi uma ideia que o presidente trouxe. E na hora, eu já falei para ele, cara... É isso. É esse. Isso é enredo campeão. Tô falando de título. Tô falando de é um enredo campeão, assim, no sentido mais bonito da palavra, assim, sabe? Não dá para deixar passar. O enredo da Tijuca esse ano é sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, que realmente assim vale pegar a letra e é uma nova versão, não sei se é uma nova versão, mas é uma narrativa que vocês estão trazendo sobre ela. Sim. Muda essa história Tijuca, né? Que é muito importante de ser contada, né? Você falou agora de um verso do samba, né? Muda essa história Tijuca. Que é também um resgate da autoestima da Tijuca. Quando eu fechei com a escola, eu chego numa escola que não volta nas campeãs desde 2016 e que em 2017 passou por um acidente. Vamos contar o que foi esse acidente, que eu não sei se todo mundo sabe. Foi um acidente que alguma coisa no carro não ficou encaixada e o carro tombou dentro do carro, dentro da alegoria, um platô tombou, as pessoas caíram e aí algumas pessoas se machucaram, enfim, o desfile parou, né? Porque a prioridade é socorrer as pessoas, né? E essas pessoas foram socorridas e tal. Então, a escola ficou muito tempo parada, foi bem difícil. E isso gerou na comunidade, na diretoria, nos segmentos, um baque profundo, assim. Então, quando eu chego... Eu fui assessora da Tijuca, assessora de imprensa, que eu também sou jornalista. Isso é muitas coisas. A gente vai contar tudo que a Elisa faz. A gente está só em um lugar do trabalho dela. E aí, quando eu saí da escola, eu saí de uma escola que tinha acabado de ser campeã. Que a Tijuca era uma época que a Tijuca era campeã, era vice, assim, na década de 2010. É impressionante, assim. A Tijuca ganhava tudo, sabe? O que não ganhava era vice, o que também é incrível, né? E aí, quando chega em 2017, né, depois dessa sequência incrível da escola, sucesso retumbante. Ela tomou uma porrada, né? Não foi rebaixada, mas foi uma pancada difícil de superar. E desde então a escola não volta nas campeãs. E aí eu chego na escola, começo a conversar com as pessoas estão muito falando sobre aquilo. E aí eu entendo rapidamente que meu grande objetivo no meu primeiro ano era melhorar a autoestima da escola. Entendeu? E aí, como que você melhora a autoestima? Com organização, com um pré-carnaval
de qualidade, enaltecendo, só transmitindo coisas positivas. E assim, não é que eu estou mascarando, não é que eu estou inventando, mas quando você escolhe um enredo como Carolina, você já dá um aconchego para a comunidade. Então, quando o presidente falou, Carolina, eu falei, cara, é isso. Vamos nesse. Vamos contar um pouco da sua história chegando na Unidos da Tijuca? Sim. Você está no mundo do carnaval desde criança. Desde criança. Eu acho muito bonito e muito emblemático a imagem de você pequena, indo com a sua mãe. Sua mãe trabalhava na cobertura do carnaval e levava você e sua irmã, crianças, porque não tinha com quem deixar. É isso. É porque a minha mãe sempre teve um suporte assim da minha avó, né? Mas no carnaval, especificamente, era um período que minha avó também ia descansar. Nem sempre estava disponível, né? Então, às vezes, ia para casa das irmãs, ia para Iguaba, para casa de uma irmã dela, ficar lá, curtir um pouquinho e tal. E aí, a minha mãe não tinha com quem deixar. E aí, a responsabilidade é dela, né? Tipo, ela é mãe. E é isso, mãe solo, né? Criando 3 filhos, né? Que a gente também tem um irmão mais velho. Eu tenho minha irmã gêmea. E aí, eu e minha irmã... O meu irmão ficava com a família paterna, então acabava dividindo um pouco. Mas eu e minha irmã, a gente sempre ficou com a minha mãe. E a gente sempre foi muito grudada. Nós 3 temos um elo, assim, difícil de explicar, sabe? Uma coisa... Provavelmente de vidas passadas, a sua mãe assim. aparece muito, né? Em muitas referências suas. Muito. Dá pra perceber que vocês no carnaval têm as pessoas às vezes me encontram assim e falam, cara, você tá a cara da sua Porque mãe. Porque a mãe dela trabalhava no carnaval Trabalha já há ainda, tempo, né? ainda Ela começou a cobrir carnaval em 83, que foi o ano que a gente nasceu. Então, carnaval, não lembro se foi fevereiro, março e tal, enfim. Mas eu nasci em agosto. Então, no carnaval, enquanto ela trabalhava, a gente já estava lá. Entendeu? Então... Tava no carnaval desde a barriga. Exatamente. Mas você estava ali junto com ela, você ajudava ela nas funções também de assessora de imprensa, eu sei que você trabalhava ali. Sim, novinha. A gente ia para Sapucaí e como ela trabalhava na época na Rádio Globo e tal. Não sei se na Globo e Tupi, ela trabalhou nas duas, mas ela estava sempre lá cobrindo para a rádio. E aí a gente ficava na cabine da rádio e era uma loucura, porque a gente também tinha que fugir dos juizados menores. Era uma tensão, assim, porque a gente era muito pequena, né, para estar ali. Mas a galera que fazia... Hoje isso é impensável, né? Hoje você não vai ter uma criança numa cabine de anos 80? A gente está falando de anos 80. Anos 80, gente. Anos 80 tudo acontecia. Tudo acontecia. 90 também, depois melhorou. Né? Mas é isso. Era um outro universo. As coisas não eram tão profissionais, né? A gente não tinha... Mas o juizado de menores já estava lá. E Elisa já estava ali fugindo. Exatamente. E aí E aí a gente tinha essa preocupação. Mas, assim, nesse período, eu tive a oportunidade de ter o contato com o carnaval e me emocionar com uma cidade, ver os desfiles. Eu lembro que, às vezes, a gente estava dormindo, assim, nos papelões, na cabine e tal. Aí a gente acordava de madrugada e via... Porque a gente era muito criança, a gente não via tudo, né? Mas quando a gente acordava e estava passando uma imperatriz com água jorrando e as mulheres sambando, e aquilo era lindo. Infantil, pô, eu lembro em 93 do carro da Mocidade, que era no ano do Marraio Feridor Marraio Sorrei, que tinha um videogame. E aí tinha um boneco gigante jogando videogame. Você não tinha escapatória, não tinha como aquilo não estar na sua vida e você não se apaixonar por não isso. Não tinha. Mas e aí, ainda com assim, 7 anos. Porque você foi ser jogadora de vôlei. Fui, mas não escapei, né? Bem assim. Eu não escapei, só me afastei, né? Porque era um sonho também. Cara, eu tenho 42 anos e eu tenho a felicidade de realizar meus sonhos. E isso é uma coisa que... Quais foram os sonhos que você já realizou? Eu fui jogadora de vôlei profissional. Bingo. Realizei um sonho. Era um sonho. Quando eu era pequena, apaixonada por esporte, sou até hoje. Ainda bato minha bolinha, gosto de encontrar as amigas e brincar. Que hora você tá batendo bolinha na véspera do carnaval? Não, agora, final do ano, eu tentei, não consegui. Dei furo com as meninas. Calma, gente, em março. Provavelmente em março. Porque eu voltei a jogar, tô a fim de me recondicionar e jogar Master. Cara, eu gosto de viver, maluco. Eu acho que essa experiência é fantástica, sabe? E eu acho que a gente é muita coisa mesmo. Entendeu? E geralmente a gente trava por questões sociais, por relacionamentos que nos travam, que nos colocam
Ah, pô, meu desconhecido só fazia isso, então continua fazendo só isso, por favor. E, pô, pra mim não dá, entendeu? A gente é muita coisa, acho que a gente tem que viver, sabe? Experimentar, porque a gente não pode passar aqui em vão, sacou? E você tem tanto um lado muito sonhador, criativo, quanto um lado prático, porque o que eu ainda não falei é que a Elisa é cantora e compositora. Sou, Né? sou cantora e compositora, que é uma coisa que eu descobri depois que eu parei de jogar vôlei. Eu sempre gostei de tocar, cantar e tal, mas assim, nunca tinha pensado de forma profissional nisso, né? Até que em 2012 eu já estava na faculdade, aí eu jogava pela faculdade, mas jogar na faculdade não é tanta responsabilidade quanto na época que eu jogava em clubes, né? Mas aí eu percebi que a música tinha um... Cara, e as coisas chamam a gente. É muito doido, cara. E aí a música me chamou. As coisas chamam a gente tem que estar atento e ter a coragem de ir. Você teve a coragem de ir? Ah, eu tenho sempre. Eu tenho sempre coragem de ir. Porque você já escrevia para você mesma? Ah, eu sempre fiz poesia. Eu participei de concurso de poesia na 5ª série. Cara, eu estudava em escola pública. Até a 5ª série. E aí, eu tava na escola, escola pública, eu não sei como está hoje, mas na minha época, vários professores não iam, era difícil repor profissional, então, assim, eu tinha muito tempo vago. Então, na 5ª série, eu estudava numa escola na Praça Seca, onde eu fui criada, no Sobral Pinto, e eu tinha muito tempo ocioso. Então, assim, ou eu estava na quadra jogando vôlei com os meus colegas, e com a minha irmã, que também jogava, ou eu estava na sala de leitura da escola. E aí, a sala de leitura também mudou minha vida, assim, sabe? Porque a responsável pela sala de leitura, a Mary Trillis, acho que é importante dar nome, que fazia um trabalho incrível na escola, ela recebia, os alunos entravam lá meio despretensiosamente, aí catavam um livro, aí ela começava a conversar. E assim aconteceu comigo, com a minha irmã. E a gente entrou lá, se envolveu, começou a ler. Aí ela inventou um concurso de poesia na escola. Eu participei do concurso de poesia, fiquei em 2º lugar. E ela tinha, com as irmãs dela, ela era pedagoga e tal, e ela tinha uma escola particular, que chamava Trillis, né? Tinha o sobrenome da família dela. E aí ela resolveu dar uma bolsa para os 3 primeiros colocados nesse concurso. E aí você foi. E aí eu tive acesso a um ensino regular, entendeu? Professores, todos os horários preenchidos. E era uma escola que tinha frutas, pé de tudo que é fruta. Cara, foi uma experiência, assim, inesquecível para mim. E minha irmã foi também. E ela também deu bolsa para minha irmã. E aí um amigo nosso que era da escola e que jogava vôlei com a gente, que também jogava beça, também ganhou bolsa e foi para essa escola e ficou em 3º lugar. Então, assim, isso mudou a nossa vida. Lá em casa a gente sempre foi muito boa em português, porque minha mãe, jornalista, cobrava muito da gente. A gente sabia quem era o ministro da saúde com 10 anos de idade, entendeu? Porque, às vezes, às vezes a gente gravava sonora para minha mãe, sabe? Olha, fica ligado quando o Guido Mantega falar, você precisa gravar porque eu preciso dessa sonora. E Vocês eram a equipe da mãe. E ela tinha ido ao mercado, sei lá, entendeu? E aí a gente ficava ouvindo a rádio e aí dava o coisa, a gente apertava o REC e gravava. Quando ela voltava, tinha a sonora do ministro, entendeu? Então, Você teve assim, essa faculdade em casa? Em casa. Eu e minha irmã, assim, nós somos... Minha irmã também é jornalista. Mas você lembra no que você pensava que você ia trabalhar quando você era criança? Era o vôlei? Era... Cara, eu sempre fui muito esportista, assim, sabe? Mas eu gostava de tudo. Gostava de futebol, de basquete, de vôlei. Mas diretora de carnaval, você pensava? Não. Nada de carnaval eu pensava, assim, profissionalmente falando, né? Eu acho que eu também não entendia que eram profissões, assim. Eu achava que era um lugar que a gente ia para se divertir, entendeu? Não sabia que eram profissões, que as pessoas eram profissionais naquilo e tal. Vê se eu tô certa. A sua mãe foi a primeira assessora de imprensa na Portela. Foi, Isso? foi. Não existia assessora de imprensa na Portela. Existia divulgador. A figura de um divulgador, que geralmente era um divulgador de rádio, uma divulgadora de rádio, que corria as rádios para falar sobre o que estava acontecendo nas escolas e tal. Algumas escolas tinham essa figura.
E aí, em 2001, aí minha mãe trabalhava numa rádio de São Paulo, a Eldorado, e aí cansou. Teve um episódio do sequestro do 174. Lembro bem, do ônibus. Eu acho, não lembro se foi 99, 2000, alguma coisa assim. Foi um sequestro de um ônibus aqui no Rio de Janeiro. E aí foi muito emblemático. E minha mãe estava cobrindo e a gente em casa muito ansiosa, preocupada. Acompanhando aquilo na televisão ao vivo, E eu sabendo que minha mãe estava lá, a gente ficou super mal, assim. Foi um episódio bem emblemático, sabe? E aí depois desse episódio, minha mãe falou, cara, não quero mais. Sabe? Não tá legal e tal. E aí ela acabou descobrindo que ela trabalhava todo dia 2 horas a mais do que o contrato dela com a rádio. Então ela fez um acordo, aí pegou um dinheiro bom e falou assim, cara, quer saber? Chega. E aí foi bom, porque eu e minha irmã tava fazendo tablado, eu fazia vôlei na BB. Então minha mãe levava a gente... Tudo no Jardim Botânico. Aí minha mãe levava a gente, deixava minha irmã no tablado, me deixava no vôlei, ou vice-versa e tal. E aí ficava lá, assistia os treinos. Minha mãe foi jogadora de vôlei do Flamengo, não profissional, mas jogou nas categorias de base e tal. Então, a gente teve uma oportunidade de ter um tempo muito nosso, assim, porque minha mãe estava sempre trabalhando muito. Entendeu? E a gente era arrastada para os lugares, porque, como eu falei, eu não tinha como deixar a gente, então a gente ia para o Palácio Guanabara, a gente ia para o prédio da Petrobras, para o BNDES. Ela ia trabalhar. Em todos os lugares que ela tinha entrevista. O presidente da República está no Rio, vai na Petrobras. A gente ia para a Petrobras. Entendeu? Vai sei lá, no museu qualquer. A gente ia. Então, assim, foi uma vida muito de seguir a minha mãe mesmo. Eu acho que a gente segue até hoje. Elise, você tem uma fala que eu vi sua numa entrevista em que você fala sobre ser empreendedora. Porque ainda tem isso. A Elisa, ela tem uma empresa, a Peneira Musical, que é um selo, uma produtora, né? Isso, com foco em diversidade. Veja tudo que eu já enumerei que a Elisa faz atualmente, né? Em que você fala que o ser empreendedora para você foi algo natural, porque mulher faz. Sim. Faz o que tem que fazer, porque... Você acha que isso foi a sua vida, assim, a sua história de... Total. As oportunidades, você foi fazendo elas existirem? Eu fui identificando elas, eu acho. Entendeu? Por isso você fala, tem que ter coragem. Cara, eu acho que eu não tive muita opção, muitas vezes, entendeu? Como eu falei, minha mãe trabalhava para criar nós 3. Eu e minha irmã começamos a trabalhar muito cedo para ajudar em casa. Então, assim, além da gente começar a fazer comida muito cedo, lavar roupa muito cedo, se virar muito desde cedo, a gente, com 9 anos, a gente já estava fazendo salgadinho para vender, para fazer um dinheiro extra. Eu já fiz salgadinho, vendi jeans da Iquiri, não sei se você lembra desse. Já vendemos cartão de Natal, enfeite de Natal, peixinho de aquário e tal. Aquele saquinho plástico. Planta, entendeu? E ainda assim, com todas essas experiências, com todo esse empreendedorismo que vem pela necessidade, pelo jeito de qual você foi criada, quando você recebeu o convite do presidente da escola para assumir esse cargo, você teve uma conversa com ele muito franca, em que você apontou que talvez você enfrentasse algumas dificuldades ali. Vamos falar sobre que dificuldades você imaginou que você enfrentaria e por quê? Cara, eu não conseguia prever o que seria, mas eu imaginei que seria. E, de fato, existe. Entendeu? Eu tenho certeza que eu tento contornar as situações que acontecem, entendeu? Mas é uma sociedade machista, você misógina. Você estava falando ali do fato de você ser a primeira mulher na história contratada para essa função. Para ocupar esse cargo de liderança para uma equipe que jamais tinha sido liderada por uma mulher antes. Porque, assim, a gente já teve mulheres em comissões de carnaval, entendeu? Também não quero cometer a injustiça de apagar minhas colegas que me antecederam nesse sentido. Mas eram pessoas que ocupavam funções diferentes das que eu estou ocupando, né? Eu, de fato, estou tocando o projeto do carnaval, entendeu? Então, acho que é importante. A Lara, na UPM, ela também foi diretora de carnaval com o pai.
Mas ela é da escola, ela é dona da escola, agora é presidente, entendeu? A então, Kátia assim, Drummond, que eu entrevistei aqui, vou botar o link aqui da entrevista dela também, que é presidente da Imperatriz. Isso. Ela, não oficialmente, ela já tinha feito ali algum trabalho perto disso, mas não tinha o nome, né? Exatamente. E a importância de dar esse nome, né, de eu ser uma diretora de carnaval nessa função, e isso ter ficado claro desde o início, isso é muito importante. E assim, eu recebo diversas mensagens. Hoje eu estava falando até com a Ju Alves, atriz, que é uma das personalidades da Tijuca, né? Eu estava conversando com ela antes de vir para cá, e aí eu estava comentando, né, que eu recebo muitas mensagens de mulheres, muitas. Tendo você como inspiração? Falando, cara, que importante ter você nessa função. Eu quero ser diretora de carnaval. Isso, você está abrindo um caminho. E eu fico muito feliz e também acho uma responsabilidade. O que você fala para elas? Pô, algumas eu falo que a porta do barracão está aberta, se elas quiserem conhecer o projeto. Algumas eu convido, né? A gente acaba evoluindo no papo e eu dou essa abertura, porque eu acho que é importante, sabe? Porque quando você vê de perto, primeiro, você vê se é aquilo mesmo que você imagina, né? E você tem um primeiro contato. Às vezes, um primeiro contato. Hoje, as pessoas estão estudando para entrar no carnaval, né? Estão fazendo faculdade, né? Tem cursos já de produção cultural e cursos superiores já voltados para o carnaval. Então, as pessoas já estão se preparando. Isso foi até um ponto que eu conversei com a Kátia. Assim, quem quer trabalhar no carnaval estuda o quê? Produção cultural? E aí, o que ela disse? A gente ficou nessa dúvida. Produção cultural é um caminho, né? Porque na produção cultural você aprende muito de bastidor, né? O operacional, né? Então, com certeza, é uma bagagem interessante. Mas, cara, eu acho que hoje, ainda, trabalhar no carnaval requer um interesse muito grande pela festa. Eu acho que não dá para não ser apaixonado. Por que precisa de tanta paixão? Porque é muito suor? Porque é muito suor. Porque muita coisa no carnaval ainda precisa mudar, né? Eu falo isso com dor no coração, porque a gente está em 2025 e a gente já avançou muito em outras esferas da sociedade. E eu acho que o carnaval precisa tratar melhor seus profissionais, sabe? As pessoas precisam receber melhor, ser mais respeitadas, porque as pessoas também estão se qualificando mais. Então, a gente tem que ter cuidado para o carnaval não cair num lugar de você tem que agradecer porque eu estou colocando você aqui. Não, é um trabalho. É um trabalho que precisa ser bem remunerado, que precisa ter horário. Lá a Tijuca tem um diferencial. A gente estava conversando antes, né, de começar aqui. Você falou, não, porque você está virando noite assim. Isso quase não acontece. É lógico que agora, nessa reta final, a gente começa a ter ensaios de madrugada. Vira uma rotina um pouco mais complexa, sim. Mas ao longo do ano, a gente tem tido os nossos finais de semana. Né, o barracão às vezes funciona aos sábados, mas aí o diretor de barracão vai e abre, e aí um horário reduzido, também até 2, 3 da tarde. E a gente trabalha de segunda a quinta até 7 da noite e sexta-feira até as 5. Então, assim, isso é muito legal lá na Tijuca, sabe? Porque eu acho que isso é respeitoso mesmo. Porque a gente não tem que virar à noite dormir no barracão. Isso não... É um mercado de trabalho, né, Elisa? E eu acho que a gente precisa... É um trabalho. Se passa desse limite, a gente cai em algo que ainda é muito recente na nossa história, que é a escravidão. E quando você pensa que a maior parte dos trabalhadores do carnaval é o povo preto, a gente tem que ter um cuidado mesmo, sabe? E a gente tem que fazer uma reparação diária, sabe? Rever os métodos e tal. Eu sei que algumas escolas estão revendo, mas a gente ainda está longe do ideal, sabe? E eu digo assim, cara, as pessoas precisam ser bem tratadas. A gente precisa gerir com educação, né? Então, quando eu falo assim que essa coisa, eu tento construir uma coisa horizontal, é porque eu acho que a gente não pode se colocar acima de ninguém, sabe? E essas profissões ou esses mercados que têm muita visibilidade, e eu tenho essa experiência tanto no vôlei quanto na música, que são lugares de muita exposição, é muito fácil você pisar nas pessoas, é muito fácil você humilhar, sabe? Você se colocar como melhor e tal. Então, é uma coisa que a gente tem que
dia a dia, construir um projeto de carnaval melhor, porque é o maior espetáculo da Terra. Você acha que essa mudança de cultura vem a partir das lideranças? Que é importante... Tem que vir. Tem que vir. Né? Eu tô até para marcar uma reunião com o Gabriel Davi, que eu quero conversar sobre Gabriel essas Davi, coisas. Da Liesa. Isso aí, eu gosto que você situa todo mundo o tempo todo e eu só falo. Mas já falando que eu vou fazer as pontuações. Se eu falar besteira, você me corrige. Lindo, tá arrasando, muito bom. Eu quero conversar, porque eu acho que a gente precisa sentar para construir esses espaços como esse aqui, por exemplo, eu acho fundamentais. Eu acho que muita coisa nasce de espaços como esse, assim, sabe? Porque é uma oportunidade que a gente tem de bater papo. Então, eu falo, você me rebate, não sei o quê, e a gente vai construindo alguma coisa maior, melhor. Né? Então, assim, eu acredito muito nesse diálogo, nessa conversa. Eu acho realmente que a gente ainda está muito distante do que precisa ser. Sabe? O carnaval precisa melhorar, porque enquanto espetáculo, ele está evoluindo muito. Mas enquanto profissionalmente falando... Tem muita coisa Tem muita coisa para melhorar. Porque a gente teve um salto muito grande... Não sei se eu estou exatamente certa, mas eu acho que foi 2004 ou 2005, com a construção da Cidade do Samba. Eu acho que ali foi um divisor de águas. O que aconteceu ali? Porque as condições de trabalho melhoraram no momento... Melhoraram porque eram barracões insalubres, em galpões abandonados, a maioria ali na região portuária. Hoje, onde estão construindo muitos prédios, né, e tal. Mas eram barracões com mais condições. Eu, por exemplo, quando fui diretora de carnaval da União de Jacarepaguá, em 2010, o barracão da escola era num lugar chamado Carandiru. Você pode imaginar a qualidade do lugar, né? Dá para imaginar. Exatamente. Então, assim... Então, a gente, de fato, evoluiu. Mas a gente evoluiu no grupo especial. Porque aí, com a construção da Cidade do Samba, à época, as 14 escolas do grupo especial passaram a ter uma estrutura de um barracão com 4 andares, com um andar administrativo, né, com um refeitório, uma cozinha, com um barracão de um tamanho muito bom para você construir suas alegorias, com mais estrutura e tal. Então, e com condições, né, com questões de segurança mesmo, né? Mecanismos de proteção em caso de incêndio e tal. Só que, primeiro, de lá para cá, muita coisa se degradou e a gente parou. Aquilo não resolveu o problema, entendeu? Porque as condições dos trabalhadores não necessariamente melhoraram. Eles não ganham exatamente muito mais do que ganhavam 20 anos atrás. A precarização ainda é muito grande. E aí eu não vou mencionar escolas e tal, não sei o quê, mas no geral, qualquer um que trabalha no carnaval sabe que é assim que funciona. Então eu acho muito discrepante quando um carnavalesco ganha R$1 milhão, e eu acho que ele tem todo o direito de ganhar R$1 milhão, porque ele é o artista da festa, e eu acho que artistas precisam ser bem remunerados, e é uma responsabilidade muito grande. Mas eu não posso ter uma pessoa ganhando 50, 70, R$100 por dia. Né? E que são artistas mesmo. Porque quem cola o espelhinho no carro, quem cola o galão para fazer o acabamento, quem materializa muitas vezes a ideia do carnavalesco, é essa pessoa que está ali ganhando muito pouco e vivendo precariamente, entendeu? Você tem implementado mudanças importantes no dia a dia do barracão da escola. Eu queria falar sobre o trabalho da equipe de psicólogos que tem lá. Você tinha falado que quando chegou na Tijuca, você viu que era necessário o resgate da autoestima, né? Porque a escola vinha daquele momento difícil do acidente e vinha também tendo resultados abaixo do esperado. Sim. A gente vai falar da análise de dados também, que eu fiquei fascinada pelo seu trabalho de análise de dados. Mas esse trabalho de implementação de uma equipe de psicólogos, como que isso aconteceu? Como é que tem esse trabalho lá e qual é a importância disso? Sim. O primeiro ano, né? A gente está implementando, a gente está descobrindo como é esse trabalho, né? Quando a gente começou, na verdade, eu chego na escola e aí a Lucinha me liga. Quando o presidente comunica a Lucinha, que é a primeira porta-bandeira da escola, veteraníssima, né? Ela me liga para me parabenizar e para dizer que estava muito feliz e tal com a minha chegada, e ela faz um pedido. Ela fala, será que você não consegue uns psicólogos para mim e para o Matheus, que é o parceiro dela, o mestre-sala, primeiro mestre-sala da escola? E aí, eu já pensando nesse trabalho de
elevação da autoestima. Porque assim, há 3 anos eu converso com o Horta. Que é o presidente da Porque escola. eu procurei a escola. Tem uma história engraçada, porque em 2013, quando eu saí, ou 2014, acho que eu saí em 2013 para 2014, não lembro mais. Você era assessora de imprensa lá e saiu. Ele falou assim para mim, um dia você vai voltar, porque ele ficou ótimo, chateado, né? A gente sair de um trabalho e alguém falar, a porta tá aberta, um dia você vai voltar, a melhor coisa. Sabe? Aí eu falei, não, beleza. Isso aí, eu falei, não vou nada e tal. E fui, porque eu não queria mais ser assessora. Foi uma decisão que eu tomei. A carreira de cantora já estava tomando um espaço muito grande, estava compondo bastante, já começando a ser gravada por algumas artistas, né, do meu ciclo mesmo. E estava com um grupo, Nós Cabralha, que é um grupo de compositores que eu faço parte. Então a coisa já estava ganhando corpo, já estava conseguindo até pagar as contas com o dinheiro da música, sabe? Maravilhoso. E aí eu falei, cara, eu vou arriscar, vamos embora. Vou investir na minha carreira de foi, cantora. Foi maravilhoso. Não me arrependo. E aí ele falou isso, beleza. E aí anos se passaram. E em 2023, pra você ver, 10 anos depois, mais ou menos, eu procuro ele. Porque eu tava num período assim, me sentindo meio mal, pandemia, aquele resquício de pandemia. Pô, e eu muito afastada do carnaval, só me envolvendo muito no carnaval na época do desfile, porque eu fui diretora de alegoria da Portela por 10 anos. E então, afastada não estava, mas estava um pouco distanciada no período pós-carnaval, vamos dizer assim. E aí, quando estava ali 1 mês, 2 meses, eu começava a me aproximar e ia lá entender as alegorias, né? E aí, eu liguei para ele 1 ano e falei, cara, eu tô a fim de ser diretora de carnaval. Oi, sumido. Tem vaga? Aí ele falou, pô, tinha que ter ligado antes, já fechei. Aí eu falei, beleza. E aí, como que... Não, e aí, como paciência. Eu falei, pô, que pena, né? Aí eu falei, beleza, eu vou continuar tentando. Aí no ano seguinte, eu liguei de novo. Aí ele falou, vem aqui. Aí eu fui. Mas, peraí, porque você fez uma coisa aí importantíssima e que não é fácil de fazer e que muitas pessoas não fazem, que é mostrar que você está interessado numa vaga. Cara, mas eu sou assim, cara. Maravilhosa. Todo mundo tem que ser assim. É. Esses dias eu tive um feedback lá no Barracão que um dos diretores falou pra mim, você é muito prática. Eu falei, mas isso é da função. Ainda bem que eu sou prática. Eu ia falar, obrigada. Não, mas ele não falou nem como uma crítica. É porque a gente estava conversando que, às vezes, isso é uma coisa que eu trago da minha mãe também. Minha irmã também é muito assim, e aprendemos, acho, com a minha mãe. Que é uma coisa da gente, cara, eu preciso dizer o que precisa ser dito. Deixa eu anotar. Entendeu? E aí eu digo. Entendeu? É lógico que eu não sou imprudente e fico sendo uma pessoa inconveniente. Deixa eu... eu vou ali ser inconveniente e fazer uma... Mas o que você quer, você comunica. Mas eu digo assim, porra, esse copo, ele tá funcionando bem aqui? Não tá, porque a luz tá refletindo aqui, não tá bacana e tá. Se eu botar ele aqui? Porque se eu deixar aqui eu posso esbarrar nele. Tá, mas se botar aqui resolve? Resolve, porque aí eu tenho que esticar todo o braço e eu não vou bater nele. Então é aqui que ele tem que estar, porque aqui a gente não corre risco. Eu sou prática. Você então tem eu sou essa visão, prática. Comunica essa visão. E É foi isso. assim, quero voltar a trabalhar no carnaval. Conheço uma pessoa, tenho uma boa relação, vou ligar para ele. Oi, quero trabalhar no Aí ele carnaval. falou, vem aqui. Aí eu fui. Mas ele não quis. Por quê? Não sei. Nunca conversamos sobre isso. Não, acho que mentira, não. eu tô aqui Não. O Horta não é disso, não. Mas ele achou que ali não era o momento. Talvez pelo papo que a gente levou, por algum motivo. Cara, e é difícil arriscar. Eu acho que também eu tive que mostrar pra ele que eu queria muito, né? Porque eu tentei 1 ano, tentei no segundo. Aí, nesse ano, eu mandei uma mensagem pra ele. E você queria essa posição, quero ser Diretora de carnaval. É isso, eu não queria fazer outra coisa, não. 15 anos antes de você entrar na Tijuca nesse cargo, você já tinha sido na União de Jacarepaguá. Na União de Jacarepaguá. Que foi... Sabe quando você vai por música, assim? Quando você faz um negócio que tu faz naturalmente? É isso. Quando viu, você estava lá. Mas agora não. Dessa vez você falou, quero voltar a ser diretora de carnaval, quero ser diretora de carnaval nessa escola. Nessa escola. Porque eu sabia que era uma escola que eu já conhecia as pessoas. Eu tinha uma relação com o Horta. O Horta é meio frio, assim, e tal. Mas eu também não sou de muito papo. Assim, eu não puxo o saco. Então, assim... eu tenho uma coisa importante, eu não consigo resolver, eu vou lá. Presidente, isso aqui eu preciso que você resolva. E ele vai e resolve.
Entendeu? Isso aqui é contigo. E ele gosta, porque ele gosta de ficar... Eu acho que ele deve até ficar pé da vida comigo, porque nem tudo eu levo. Mas é porque eu acho que tem coisas que eu preciso resolver. Se eu for levar tudo, eu não preciso estar ali, entendeu? Porque aí ele é o diretor de carnaval. Eu acho que isso também é uma combinação que a gente faz com o nosso gestor ou nossa gestora, né? É. O que eu preciso trazer para você, o que eu tenho autonomia para fazer, e ele confia em você. Exatamente. Então, quantas vezes você falou com ele até ele dizer, vem assumir o cargo? Não, então, aí esse ano, depois do carnaval, aí ele me ligou. Aí eu já cheguei a conversar com uma outra escola, e aí não rolou. E aí eu falei, não, beleza. Tipo, e aí falei, cara, vamos ver se vai rolar na Tijuca e tal. E aí o Edson, carnavalesco lá, eu já tinha... O Edson, no ano anterior, ele já estava na escola, então ele já sabia da minha intenção. E eu já conhecia o Edson também há um longo tempo. E aí o Horta me ligou. Ele falou, você não quer ser diretora de carnaval? Eu quero, já te falei várias vezes. Aí eu falei, quero. Ele falou, então vem aqui. Eu falei, quando? Hoje? Ele falou, não, hoje não. Vem segunda. Segunda passa aqui. Aí eu fui. Já, com material pronto. E com o material pronto mesmo. Porque aí eu comecei a fazer meu dever de casa, entendeu? Estudar notas, sabe? Entender o que eu podia fazer de diferente na história da Tijuca. A única coisa que eu não tinha me dado conta, e que eu só fui me dar conta quando eu entrei no barracão mesmo, conversando com as pessoas, foi essa questão do acidente. Que lá dentro... Como tinha mexido em todo mundo aqui. Exatamente. E aí foi legal porque a Lucinha me ligou e falou sobre a questão dos psicólogos, de ter um psicólogo e tal. E quando eu fui conversar com o presidente, ele falou assim, preciso que arrume um psicólogo pro casal. Falou assim, que o menino é muito novo, a Lucinha tá precisando, sabe, assim... Traz um psicólogo para resolver porque aqui. É interessante, porque a gente tem um casal que é muito competente. A Lucinha é muito veterana, 50 anos, entendeu? 40, mais de 40, sei lá. Na Sapucaí também começou muito nova. Ela foi primeira porta-bandeira, se não me engano, com 16 anos. Aliás, é uma ótima convidada. Lucinha, fica o convite. E o Matheus, garoto, Novinho. começando a carreira. Então, é lógico que precisa de uma mediação, entendeu? Precisa de um trabalho a ser feito ali para integrar os dois, né? Exatamente. E eles já parceiros, mas tinha coisa para afinar. E aí esse trabalho de psicólogos. E aí o que acontece? Aí eu entro na escola e aí eu começo a fazer quase que um plano de negócios, assim, sabe? Qual que é o meu objetivo? Porque não dá para fazer tudo em um ano. Entendeu? Então eu tive que escolher em que eu ia atuar. Até porque eu acho que a gente leva um tempo depois que chega para se situar, né? Mas eu não tive muito tempo, não. Você chegou quando? Em agosto? Não, cheguei em março. Março. Mas não tive muito tempo, cara, porque o carnaval é muito rápido. Você vê, o carnaval acabou, a gente já estava definindo enredo, as coisas acontecem muito rápido. Entendeu? Em maio a gente faz a festa de lançamento do enredo, sabe? Então é chegar jogando. Não, né? Não dá pra... As coisas vão acontecendo paralelamente, entendeu? Tudo ao mesmo tempo agora. E é isso. E aí, eu fiz isso, realmente uma espécie de plano de negócio. Eu falei, cara, qual é o meu objetivo no primeiro ano? Fazer a escola voltar entre as campeãs. Como eu vou fazer isso? Elevando a autoestima, organizando, criando processos, ajustando processos que já existiam, criando alguns, entendeu? E conversando com as pessoas, cara. Porque eu acho que isso é fundamental, assim, sabe? Então eu chego... a gente abraça todo mundo, a gente chega lá, se dá bem, senta, conversa. A gente precisa ser amigo, cara, trocar mesmo, porque tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, entendeu? Então, esse é o meu jeito de fazer. Não sei fazer de outro jeito, não discordo de quem faça de outro jeito, mas esse é meu jeito de trabalhar. Aí eu vou falar, mas é porque é mulher? Não, é porque sou eu. Eu não sei como outra mulher faria. Eu faço assim. Entendeu? Então eu chego, abraço todo mundo, beijo todo mundo, pergunto se está tudo bem. Uma vez por mês a gente faz um café da manhã bonito para todo mundo. Café da manhã de hotel, assim, sabe? A gente monta um mesão, bota um monte de pão gostoso, um monte de frios, frutas, leite, tudo. Tem, sabe? Tudo. É um café da manhã incrível. E a gente senta, começa a trocar ideia, e aí os setores se misturam, sabe? Então é um momento de descontração e também é um momento que eu falo um pouco sobre o enredo.
entendeu? Porque Carolina, muitas vezes, não tinha como garantir muito a alimentação da família, né? Dos filhos. Ela tinha 3 filhos, né? Teve 3 filhos. Mas o café da manhã era uma coisa que ela tentava. Então, ela ia, comprava um pão, fazia o café, e que eram as coisas que os filhos gostavam, do leite e tal. Então, tem várias... E como ela fazia um diário, né? O quarto de despejo é um diário. Para mim, ficava muito forte essa coisa. Acordei, peguei garrafas e fui trocar... passei na padaria, passei não sei onde. Veio daí a inspiração para fazer o café da manhã? Veio daí a inspiração para fazer o café, entendeu? E aí, numa pessoa que falava muito dessa questão da fome, da escassez e tal. Então, a gente poder promover, né? A escola poder promover um baita café da manhã abundante, como eu disse para você, num universo que a gente conta com muitas pessoas que estão ali. A escola, por exemplo, dá almoço. A Tijuca dá almoço. Nem todas as escolas dão, entendeu? Então, assim... esse cuidado é muito importante, porque às vezes é a refeição que a pessoa vai fazer. Então, ela sabe que todo dia ali ela vai ter um almoço. E isso não fui eu que implementei, isso já é da escola, entendeu? Mas essa coisa do café eu quis fazer. E as relações pessoais que se cria, você concorda que torna mais fácil o trabalho de todo mundo? Na hora que você conhece, olha no olho do outro, fica mais fácil negociar, fica mais fácil entender as necessidades do outro. Fica, lógico. Porque, por exemplo, se você faz você bota sei lá, um galão, aí ele ficou torto. Aí eu passo, porque eu vejo tudo, né? Nem tudo eu consigo corrigir, é importante deixar claro. Mas eu passo, aí eu olho aquilo, aí vou almoçar, volto, aí olho aquilo tá ali fora do lugar e tal. Se eu construir uma relação com a pessoa, eu fico mais à vontade para chegar e falar, pô, fulano, isso aqui ficou torto, hein? Tu pode fazer muito melhor, cara. Vamos mudar? Ainda tem galão aí? Dá para refazer e tal? E a pessoa refaz, cara, porque a gente é amigo, a gente se dá bem. E essa pessoa quer ser campeã. Ela quer fazer o melhor. E aí, às vezes, ela só tá cansada, às vezes ela tá com um problema em casa, entendeu? Então... É isso, essas coisas fazem diferença, entendeu? Não fica uma coisa assim autocrática e, sabe, muda isso que eu não gostei, entendeu? Eu não faço isso. Eu não gosto que façam isso comigo também. Porque eu imagino, Elisa, que ao chegar nesse lugar, né, já sendo a primeira mulher a estar ali, com essa mudança de cultura, sempre que a gente chega numa equipe, que a gente propõe mudanças, é natural que alguém vire para a gente e fale, não, mas isso a gente já tentou e já não deu certo. E muita resistência. Muita resistência. Muita resistência. Né? Então, achar uma forma de vencendo essa resistência... Mas tô vencendo, cara. Eu te asseguro. Te asseguro. Eu acho que hoje a Tijuca, e volto a dizer, eu não posso falar em resultado, né? Porque realmente não dá para prever. As escolas são muito boas, né? Tem muito, é muito competitivo. De alto nível, altíssimo nível. Entendeu? Você viu a Unidos de Padre Miguel ser rebaixada num desfile impecável. Entendeu? E quando eu falo impecável, é assim, que o jurado, ele tem um olhar para as falhas. Cometeu, inclusive, erros, né? Porque eu acho que a escola foi penalizada algumas coisas bem injustamente. Mas o jurado, ele tem um olhar para as falhas que o público, em geral, nem consegue ter. Tamanho o nível do espetáculo, entendeu? E aí, por isso que é o maior espetáculo da Terra, porque quem está ali assistindo dificilmente consegue perceber essas coisas. Quem é mais experiente e acompanha o carnaval há muito tempo, consegue ver um material de menos qualidade, um acabamento né, feito de forma inferior e tal. Vamos voltar a falar dessas relações e como é que se dão dentro do barracão? Porque a Lucinha pediu, né, o trabalho dos psicólogos, mas hoje isso está disponível para mais pessoas. Para todo mundo. Dentro. Todas as pessoas do barracão têm acesso. Todas as pessoas da escola. Você usa também esse muito. serviço? Inclusive, essa semana passada, na quinta-feira, no final da minha terapia, porque eu sempre agradeço demais eles, sabe? Porque, quero até dizer os nomes aqui, o Raí Chaves, o Vitor Coelho e a Mariana, eles fazem um trabalho muito especial. Eles se dedicam, eles vivem a escola, eles vão aos ensaios,
Eles acompanham toda a atmosfera, assim, sabe? Eles ficam lá nos corredores, eles olham a construção das alegorias, eles vão olhando com atenção. Então, às vezes, eles não conseguem levar a pessoa para dentro da sala para ter a consulta. Mas eles tiram 20 minutos e ficam dentro de um ateliê com os profissionais enquanto eles estão ali trabalhando, entendeu? Porque deve ter muita resistência de muita gente, né? Para achar psicólogo. Tem muita gente que não faz. Inclusive, o presidente disse que ia fazer e não fez até agora, hein? Falo mesmo. Ele falou, não, mas vai na frente que tem muita gente precisando mais do que eu. Ele fala assim. Você gosta de fazer terapia? Você já fazia? Já fazia. Mas eu não sabia que ia ser tão importante para mim esse trabalho. O que você está sentindo de diferença ao fazer esse trabalho? Eu estou sentindo que às vezes eu entro num dia muito difícil, porque é muito difícil. O que eu estou fazendo é muito difícil. E não só pela dificuldade da função, mas pela dificuldade de ser eu nessa função. Não é fácil ser mulher nessa função. Não é mesmo. Né? O que você... Que tipo de dificuldade você sente? Você consegue dar exemplos pra gente? Coisas do tipo, não, isso aqui pode deixar que eu faço. Não, isso aqui não precisa se meter, não. Isso, entendeu? Que você vê que tem uma coisa ali introjetada. Exatamente. Um desacreditar exatamente, da sua capacidade. Exatamente, sabe? Mas, cara, e assim, eu não dou um grito, né? Porque a gente, por nada, é chamada de exaltada, né? Se eu gritar, então eu não dou um grito. E aí, isso eu trago da experiência do vôlei também. E às vezes eu brinco lá, eu não vou me desestabilizar, não. Falo, olha, eu fiz muito, joguei muito tie-break. Tive que definir muito a última bola de jogo. Então, eu não me destempero. Isso é uma coisa que, lógico, não só o vôlei, mas a experiência, a vivência, né? Tenho 42 anos, a gente aprende alguma coisa nessa vida, né? Então, eu tenho um equilíbrio que eu não sabia nem que eu tinha. Entendeu? Então, quando tem um problema, eu falo com bastante tranquilidade. Não, tudo bem. Tá, então vamos resolver depois? Beleza. Então, pensa um pouquinho, depois a gente volta e faz, sabe? Aí eu faço reuniões e deixo as coisas bem claras. Olha, a gente precisa que isso aqui aconteça assim. Ah, mas a gente sempre fez assim. Funcionou? Não. Então, vamos tentar do meu jeito? Depois, se não funcionar do meu jeito, a gente volta e faz do seu. Problema nenhum. Eu só queria tentar de um jeito novo, porque eu acho que desse jeito pode funcionar, entendeu? A gente vai lá e faz, sabe? E eu não tenho problema nenhum em... como eu falei, eu gosto de trabalhar em equipe. Eu não preciso inventar a roda. Eu acho que se a gente tiver uma equipe trabalhando junto, a gente vai construir uma coisa bacana. Como, de fato, a gente está construindo. Volto a dizer, não sei em que posição a Tijuca vai estar, mas hoje a Tijuca já é uma escola diferente. E não é por causa da Elisa, não. Eu acho que são coisas que influenciam o enredo. Ano passado já teve um enredo que para a escola foi muito bom, que foi Logum Edé. Sabe? Que já era um enredo que a comunidade queria. Então, assim, o trabalho já estava acontecendo. Eu não cheguei lá e... A gente já viu uma Tijuca diferente no ano passado, né? Exatamente. Por conta desse enredo. E aí eu não estou falando de colocação. A colocação, sim, uns dirão que é injusta e tal. E aí eu posso concordar em umas coisas e discordar em outras e tal. Mas eu acho que, como eu disse, o carnaval é muito competitivo. Tem muita gente trabalhando nas outras escolas e a gente também não pode desmerecer o trabalho que as outras pessoas fazem. Mas é isso, não sou eu que estou mudando a história da Tijuca, eu quero deixar isso bem claro, mas eu estou contribuindo para essa mudança e é isso que importa. E eu acho também, fazendo de novo uma comparação com o esporte, dentro de um time, se um jogador muda a forma de jogar, ele muda o jogo. Com certeza, porque são escolhas que a gente faz, entendeu? E aí essas escolhas, elas... impactam todo mundo. Então, é isso. Se a gente trabalha para fazer o melhor, né, e para se dar bem, e para construir coisas interessantes, a chance disso dar certo é grande. E independe de colocação, entendeu? Porque se a gente faz um puta trabalho, né, a gente continua acreditando que é possível, entendeu? Cara, relação humana, cara. A gente tem que ser parceiro. Eu acredito... É meio... poliana, meio utópico e tal. Mas, cara, eu acredito que a gente tem que se dar bem. Não, eu não sei se é poliana utópico, porque você tem dados, você gosta de trabalhar com dados. Isso. Você tem dados de que a sua forma de trabalhar já teve excelentes resultados, tanto que você tem essa carreira tão longeva, né? Sim, então, também as pessoas, quando te desacreditam,
basta olhar para a sua história. Está comprovado Sim. seus anos de trabalho, né? A sua Mas capacidade. é que eu acho que cai nesse lugar que eu falei, assim, desses lugares que tem muita visibilidade. Às vezes você traz uma ideia e a tua ideia é ótima. Aí, eu não tô falando de Tijuca, tá? Porque, enfim, tô no carnaval há muito tempo. Isso não é uma coisa de Unidos da Tijuca. E aí, às vezes, a sua ideia ela não é aproveitada só porque a ideia é sua. Porque se fosse da outra pessoa que tem o poder de levar uma ideia à frente, essa ideia seria incrível, entendeu? E aí, isso é muito danoso para as relações, muito danoso para um projeto, entendeu? Que é você ver uma ideia sua muito boa, apagada por pura vaidade, entendeu? Então, quando eu digo assim, a sociedade avançou e o carnaval precisa caminhar, eu tô falando disso também, para além dessa questão trabalhista e tal. Que precisa mesmo. É uma mudança de cultura, né? De modo de atuar. Cara, e assim, ó, antigamente, eu não estou dizendo que antigamente as pessoas podiam ser maltratadas, não. Não me entendam mal. Mas, assim, as pessoas numa bateria de escola de samba eram pessoas que a escola era o único lazer que essas pessoas tinham na vida. Eram pessoas que, às vezes, com condições muito precárias de existência, né? E aí, o carnaval era aquela fuga, aquele momento que ela ia para lá. Então, eram pessoas que tinham profissões precárias, uma vida difícil e tal, e que o carnaval era aquele momento de extravasar. Hoje, as baterias das escolas de samba são formadas por advogados, porque essas pessoas ascenderam socialmente. Entendeu? É um fato. Entendeu? Ascendemos. É real. Hoje eu sou diretor de carnaval. Entendeu? Ascendemos. A coisa mudou. Ah, tá incrível? Longe disso. Mas mudou. Então, hoje, os ritmistas são pessoas mais qualificadas. Entendeu? Pessoas que fazem faculdade, que são formadas, que estão no mercado de trabalho, que são chefes, sabe? Que são empresários e tal. Então, volto a dizer, não acho que as pessoas devem ser maltratadas por seu status social. Mas a gente também tem que entender que a gente está contando com pessoas hoje que fazem o carnaval da escola acontecer, que não querem ser maltratadas, que já entenderam que não devem ser maltratadas, sabe? Que querem respeito, porque ali tá todo mundo abdicando de coisas para estar ali se dedicando para a escola. Entendeu? Então, isso precisa ser revisto. Então, a gente não pode tratar as pessoas de forma grosseira, entendeu? E aí, mas se não fizer assim, não adianta. Adianta, cara. Claro que adianta. Eu tenho muito esse pensamento. Eu trabalho muitas vezes em programa ao vivo. Uhum. E, historicamente, tinha também essa cultura, quase que um estereótipo daquele switcher, né? O controle de evento, de pessoas gritando. Vambora! Eu não admito grito dentro do controle. Não tem necessidade de ninguém gritar em nenhum lugar. A autoridade, ela não vem pelo medo. Não é? Eu já ouvi você também falando assim, eu vou no lugar do afeto. Isso. E o afeto, ele não exclui a voz de comando. Uma ordem. Olha, isso precisa ser feito hoje. E vou te dizer, quando eu digo assim, cara, você pode fazer hoje? Eu preciso disso hoje. Cara, é difícil eu não ter hoje. É muito difícil eu não ter hoje. Ou seja, está comprovado. Com certeza. Funciona. E o ambiente, eu estava até conversando com a Kátia sobre isso, Kátia Drummond, de que vocês preparam o ano todo um carnaval. Por mais que tenha os ensaios de quadra, os ensaios na rua, os ensaios técnicos na Sapucaí, o valendo, na hora que cruza ali setor 1, com 2.000, 3.000 componentes, os carros, as alegorias, aquilo ali não teve ensaio com todo mundo. Não. É muita pressão, é muita responsabilidade, né? É um projeto, é um show sem ensaio geral, né? É um show sem ensaio geral. E numa competição, né? Então, assim, sim. é um show que tem repercussão mundial. Isso. É uma competição. É muita pressão. Muita. Quais são as características desses profissionais? Vamos pensar em futuro, tá? Uhum. A gente acreditando que vai existir essa mudança de cultura, você está mostrando que é possível. Uhum. O que esse profissional tem que ter para conseguir vencer nessas condições? Sim. Paixão, educação. E educação não estou falando de qualidade de ensino. Eu estou falando de base, né? De pessoas que são educadas. E aí isso varia muito, né? Porque a questão quem gere precisa avaliar o nível de pessoa que
precisa ter na sua equipe, entendeu? Porque pessoas grosseiras, que não tratam bem seus pares, elas comprometem o trabalho. Elas comprometem a autoestima das pessoas, sabe? Elas comprometem um ambiente de trabalho. Porque é isso, a gente, né, numa sociedade como a nossa, capitalista, onde se trabalha no mínimo 8 horas por dia, o ambiente de trabalho é o lugar onde a gente passa mais tempo. Então, se esse ambiente for nocivo, cara, a gente está desperdiçando boa parte da nossa vida, entendeu? Porque a gente está ali gerando crise de ansiedade, crise de pânico, né? Um estresse enorme, elevando o cortisol das pessoas, fazendo com que as pessoas não vão no hospital, que não cuidem da sua saúde e tal. Então, é preciso uma responsabilidade dos dirigentes nesse lugar, entendeu? De criar um ambiente adequado para o melhor desempenho. Cara, hoje a saúde mental é responsabilidade das empresas, entendeu? E isso não sei o que estou dizendo, isso é lei, é obrigatório. Uma empresa que não der suporte emocional para os seus funcionários, ela pode ter que se responsabilizar por burnout, né, por depressão, por diversas coisas. Então, a gente precisa entender que o carnaval, que é um ambiente de muita pressão, é um campeonato, precisa se inspirar, por exemplo, no esporte, em esportes olímpicos, no próprio futebol, entendeu? Quando foi implementado no futebol essa ideia de um psicólogo e tal, não sei o quê, isso foi muito mal visto. Imagina, os caras lá, pô, não sei o quê, que psicólogo é o quê, não sei o quê. E hoje você pega a entrevista de qualquer atleta campeão de alguma coisa, ele vai falar do terapeuta, vai falar né? Dessa experiência de ter um psicólogo ou um coach, que seja, né? Que muitos têm coach. Então, tá na cara que isso dá resultado, entendeu? Então, essa coisa autoritária e tal, isso acabou, cara. Isso acabou, entendeu? Então, assim, quem continuar fazendo isso pode até ganhar um título, mas, cara, tá perdendo muita coisa. Tá perdendo muita coisa, tá desperdiçando essa passagem aqui. Felizmente, o mundo está mudando e a gente está vendo os resultados de um outro modelo de gestão, né? E, cara, e aí, o que eu falei assim, como o ser humano, embora guerra, embora, né? Estamos aí vivendo algumas situações que não imaginávamos. Embora isso tudo que a gente conhece, embora esse mundo duro de ter que lidar, a gente está caminhando, entendeu? Então, assim, o ser humano, de alguma maneira, está se qualificando, sabe? Porque a gente veio para cá para evoluir, né, gente? Então, vamos trabalhar nisso. Né? Então, assim, eu acredito que a gente está se qualificando. E, inclusive, esses problemas todos que a gente está vivendo, é muita reação essa. Então, se a gente vê o avanço da diversidade, a gente vê uma resistência grande da homofobia, do machismo, da misoginia, entendeu? Porque, né, o racismo e tal. Porque quem se coloca nesse lugar precisa manter seus privilégios. E é duro abrir mão dos privilégios, eu tenho certeza. E é aí que a gente pega quem não está realmente comprometido, né? Na hora que... Mas tem muita gente que não está, né? Nossa, várias pessoas, a gente vê o discurso preparadinho. Mas na hora de abrir mão do seu privilégio, aí a máscara cai. A máscara cai. Só que é isso, o mundo está mudando, entendeu? Então não dá para voltar, não tem ré, sacou? Então é isso, vai doer. E mudar dói mesmo, crescer dói, evoluir dói. E tá doendo. Entendeu? Então, assim, o carnaval tá passando por isso também, sacou? Hoje a gente tem muito pouca mulher nas funções de destaque, né? A gente tem a Kátia na presidência da Imperatriz, na Mangueira tem a Guanaíra. A gente tem agora a Lara na UPM. A gente tem a Tatiana, se não me engano, na Arranco. Que acho que a única escola que tem uma carnavalesca é o Arranco, não é? É entre o especial e o A, né? Pra você ver. Como é que você pode ter tanta escola e não ter carnavalescas? É um absurdo. No ano que vem a gente vai voltar com Umas por Outras temporada carnaval com mais mulheres nesses cargos. Pô, e se tudo correr bem com mais diretoras de carnaval, né? Diretoras de carnaval. Porque, cara, eu vou te falar, assim, esse papo de por trás de um grande homem existe uma grande mulher, que as pessoas falam por aí. Pô, você pode imaginar quantas mulheres casadas com diretores de carnaval estão fazendo há anos essa função de direção de carnaval sem levar o crédito?
E a gente já viu isso em tantos Que estão outros ouvindo setores, seus né? maridos em casa, falando, não, porque eu tenho que fazer não sei o quê, e a mulher tá lá, por que não faz assim? Por que não faz assim? Me dá isso aqui que eu vou organizar. E vivem dentro do barracão, e ajudam e tal. Porque carnaval tem isso mesmo. Chega uma época que a pessoa que tá casada com você, ela passa a viver um pouco... Vai para dentro do barracão? Aí depende. Isso é, né, uma relação individual, assim. Mas tem muitas escolas que têm um ambiente familiar, né? Assim, então, a coisa se constitui dessa maneira. Por exemplo, o presidente da Niterói, a mulher dele é lá muito atuante. Então, ela está sempre lá dentro, acompanha, vai para as reuniões da Liesa. Então, estou sempre encontrando com eles, assim. Então, né, uma família. A São Clemente, por exemplo, é uma escola também familiar e tal. Tem muitas escolas assim, né? Então, é uma coisa comum você ver em algumas escolas a família lá dentro. E você vê que, às vezes, são mulheres que não têm cargo, mas quando você vai ver efetivamente no dia a dia da escola, são mulheres que estão trabalhando e fazendo a diferença e tal. Então, às vezes, só falta mesmo dar o cargo, dar pagar, divulgar, promover e tal, reconhecer, entendeu? Mas elas já estão aí, trabalhando há um tempo. Falta o reconhecimento, entendeu? Olhando para a sua história, você consegue apontar alguma coisa que você pensava quando você começou a trabalhar, que agora, quando você olha, você pensa diferente ou vê que não era bem assim? Na direção? Não, na sua vida profissional, de uma forma geral. Tem alguma coisa que você tinha como verdade lá atrás? Por exemplo, eu achava que eu tinha que ser uma pessoa na minha vida profissional e uma outra pessoa na minha vida pessoa física, por exemplo, que eu tinha que, profissionalmente, eu tinha que ser séria. Eu ia para festa, eu trabalhava no Multishow quando isso mudou em mim. Eu ia para festas no Multishow e eu ficava, não, eu sou uma gestora, eu não posso me acabar de dançar. Até que eu vi todo mundo se acabando de dançar e ninguém perdia o respeito. Fui vendo que eu sou uma pessoa só. A Bruna profissional e a Bruna pessoa física é a mesma pessoa. Isso foi uma coisa que eu mudei no meu olhar. Em alguma coisa assim que você tenha mudado? Com certeza. Só preciso pensar aqui, cara. Mas eu mudo... Por exemplo, sabe uma coisa que esse ano eu pude aprender? Nem todo mundo vai gostar de mim. Eu sou muito afetuosa, né? E eu percebi que nem todo mundo vai gostar de mim. Porque eu tô habituada a estar em lugares que, porque eu gosto das pessoas, as pessoas gostam de mim. Mesmo que elas não gostem tanto, a gente se dá bem, consegue conviver ali e tal. Mas esse ano eu entendi que na posição que eu tô, nem todo mundo vai gostar de mim. E não gosta mesmo. E, cara, tá tudo bem. Você dorme igualzinho de Porra, noite. não perco uma noite de sono. Não perco uma noite de sono. Isso é uma coisa importante, assim, sabe? É muito importante se aprender. Não perco mesmo. Já perdi muito na vida. Hoje não perco. E estou numa função muito desafiadora. É o meu maior desafio profissional. Sem sombra de dúvidas. Mas eu não deixo de dormir uma noite sequer. Eu vou te pedir licença para ler uns versos do Samba da Tijuca esse ano. Por favor. Para a gente encerrar nossa conversa, que eu poderia ficar aqui, mas eu tenho que te devolver para o carnaval. Então, tem um verso da Tijuca que fala: eu fui a caneta que não reproduziu a sina da mulher preta no Brasil. Muda essa história, Tijuca. Tira do meu verso a força para vencer. Reconhece o seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever. E eu quero te agradecer. Obrigada por mudar a história, Elisa. Pô, obrigada. Eu que agradeço. Esse samba mexe muito comigo, né? Você falando me emocionou aqui. Porque a história da Carolina, eu como mulher negra e do carnaval, né, e artista, né, porque Carolina é uma grande artista, né, ela não era só escritora, né, ela fazia muita coisa, então é muito inspirador, né, e eu no meu primeiro ano ter a oportunidade de defender esse projeto que fala dessa mulher que me inspira tanto, é uma coisa assim inesquecível na minha vida, sabe? E, cara, às vezes eu me pego cantando esses versos para ter força para realizar alguma coisa lá, assim, sabe? É muito doido, né? Que o samba te dê toda a força que você precisa, porque essa força já existe dentro de você. Sim, obrigada. Tá dando. Carolina tá agindo, tenho certeza. Ela tá muito obrigada por você estar aqui. Obrigada a você que chegou até aqui nessa conversa. Bom carnaval, e a gente tem outras entrevistas no canal. Bora, Tijuca. Bora, Tijuca. Obrigado, meu amor.